Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 23 de setembro, da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a família Capuchinha celebra São Pio de Petrelcina, mais conhecido como Padre Pio, o santo da misericórdia e da confiança em Deus. Ele viveu de 1887 a 1968. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, Maria e os irmãos de Jesus foram até onde ele estava, pois ficaram sabendo que ele tinha regressado de suas missões. E tentaram entrar onde ele estava para conversar com ele, mas fora impossível devido à grande multidão que estava ali formada. Por isso alguém foi até Jesus e lhe disse: "Sua mãe e seus irmãos estão aí e querem falar contigo." Jesus, olhando para os seus discípulos e estendendo a mão para eles, disse: "Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos aqui diante da palavra de Deus. E cada dia que nasce é sempre um momento de agradecer ao Senhor, porque é um grande presente que Ele nos concede, um grande dom que Ele nos concede. E Ele próprio nos promete também de estar caminhando com cada um de nós em cada momento da vida, sempre nos guiando, nos orientando, nos exortando, nos corrigindo. Mas para isto, é preciso que eu e você cultivemos uma vida espiritual profunda, coisa que não é fácil. Cultivar uma vida espiritual é muito difícil. E às vezes nós queremos confundir vida espiritual somente com as rezas exteriores que a gente faz, com aqueles momentos propícios que a gente também encontra. Mas a vida orante é muito mais do que isso, é uma cultura de oração. É onde eu e você vamos desenvolvendo e progredindo dia após dia. Na oração pessoal, na leitura diária da Palavra de Deus, na vida sacramental, para que tudo isso seja assim como se fosse um fortalecimento da vida interior que nós temos, um adubo, que vem a fortalecer a nossa experiência de Deus. Na primeira leitura ainda do livro de Esdras, aquele povo que regressara do cativeiro e que está voltando, então, com a permissão de Ciro, do imperador Ciro, eles estão edificando a sua história e também reconstruindo a sua identidade. Porque regressar o povo aqui também significa tomar posse da sua identidade que eles tinham perdido. E quando eu e você não sabemos mais quem somos, de onde vimos e nem para onde vamos, também ficamos perdidos na história. E muitas vezes a vida fica sem sentido e assim as grandes tentações da vida vão nos roubando cada vez mais, porque não temos convicções profundas, não temos um sentido profundo para viver. E esse sentido profundo é o Senhor. Aqui está a pedra onde nós devemos edificar o nosso edifício espiritual, uma pedra chamada Jesus. Ele é a rocha, né? Ele é a rocha, ele é a pedra, onde eu e você vamos edificando a nossa vida espiritual e volto a repetir lentamente, com paciência, com constância e com esperança. O povo volta então para reconstruir o seu templo e ali eles celebram a Páscoa. Um dos elementos da sua identidade, celebrar a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, para celebrar que o Senhor está presente no meio deles. Assim está formado o povo de Deus, a família de Deus, uma grande família. E que Jesus agora no Evangelho vai dizer também: "Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus." Porque para entrar neste povo, congregado por Jesus, um novo povo, o povo da Jerusalém celestial e não mais da Jerusalém histórica que está em Israel, mas agora da Jerusalém que desce do céu, aquela onde Deus é o seu sol e os apóstolos são as suas torres. Por isso, Jesus vai dizer que para formar parte do seu povo, congregar o seu povo, já não é mais necessário um rito externo, a circuncisão, não.
O que importa é que agora é a fé, é o acolhimento na fé da salvação no nome de Jesus de Nazaré. Por isso ele vai dizer: a minha mãe e os meus irmãos já não são mais por vínculos sanguíneos, já não são mais por influências de família, já não são mais por ritos externos como a circuncisão. Já não se nasce cristão, não se nasce cristão, mas vai se fazendo cristão a vida inteira a partir do momento de uma experiência muito profunda do encontro com o Senhor, muito profunda. E isso vai então desenvolvendo em mim e desenvolvendo em você uma cultura de proteção, onde nós cultivamos e também protegemos nossa palavra e nossas condutas, onde nós vamos procurando constantemente renovar ou reavivar o dom da graça que o Senhor nos concedeu pela imposição das mãos, pela unção do óleo, e assim constantemente eu e você vamos nos renovando cada vez mais nos renovando até chegar à maturidade da fé. Por isso Jesus vai dizer: aqueles que vão tomar parte da minha família, aqueles que formam a minha família, já não vêm mais pelo sangue. Ele não está desmerecendo a sua mãe e nem aos seus irmãos. Ele só está dando o verdadeiro significado e valor às coisas. Não é porque é mãe de alguém, não é porque é filho de alguém que alguém se torna importante. Não. Jesus vai dizer que a lógica agora já não é mais sanguínea, já não é mais de influência social, mas a lógica agora é outra. Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Feliz o seio que te amamentou. Jesus vai dizer: não, feliz aquela que acreditou e pôs em prática a palavra do Senhor. Porque Maria é a serva do Senhor. É aquela que ouve a palavra do Senhor e também coloca em prática. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma grande multidão está ao lado de Jesus. Os apóstolos também estão ali ao lado de Jesus. Uma coisa que nós temos que ter consciência, como nos ensinou o Papa Francisco, é que nós não somos alfandegários de Cristo. As pessoas não vêm a mim para ver a minha pessoa, ouvir a minha voz, conhecer meus pensamentos. As pessoas querem que eu seja somente um facilitador para que elas possam chegar até Jesus e encontrem Jesus e fiquem com Ele. Porque nós não somos alfandegários, nós somos possibilitadores. Nós somos aqueles que também vamos dizer: eu encontrei o Senhor, Ele modificou a minha vida. Ele me deu um sentido para viver, para sofrer e para esperar. E o seu nome é Jesus de Nazaré. E para que você também possa conhecê-lo, não basta somente as minhas informações. É preciso conduzir as pessoas até Jesus para que elas façam a sua experiência pessoal. Ninguém pode viver com aquilo que a mãe disse, que o pai disse, que alguém disse, que leu no livro, que isso, que a doutrina diz. Não. Isso são importantes porque são como a estrela de Belém, que deve conduzir cada homem, cada mulher até Jesus. Mas é preciso ir até Jesus. É preciso estar com Jesus. É preciso permanecer com Jesus. É preciso ser curado por Jesus. É preciso ser perdoado por Jesus. E é preciso ser restaurado por Jesus. Para que quando saiamos dali, cada um possa dizer: eu encontrei o Senhor. Eu experimentei a glória do Senhor. Eu vi a salvação do Senhor nosso Deus. E assim, esta convicção contagiante será capaz de evangelizar o mundo. Como nos ensinou o Papa João Paulo II, os homens e as mulheres de hoje, eles querem crer nas testemunhas e não nos doutores. E os doutores só serão credíveis se eles também forem testemunhas. Por isso é muito importante que eu e você consideremos sempre isso. Contemplar o Senhor, considerar as coisas do Senhor e seguir o Senhor. Como nos ensinou também Padre Pio, o santo da confiança. Ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, ainda que tudo se converta em fumaça, eu confio em Jesus, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. São Padre Pio, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.